Marlon Araújo tá com a gente aqui e o Pix Marlon aconteceu, hein? Mais de 750 mil na conta do Azulão. Boa noite. Boa noite, Edson Moura. O Pix aconteceu meia-noite. Lá na virada do dia, o CSA conseguiu com muita dificuldade. Olha, Edson Moura, o CSA valorizou demais essa classificação por tudo o que aconteceu lá em Alagoinhas, no interior da Bahia. A equipe do Atlético de Alagoinhas conseguiu envolver e competir com o CSA. O CSA cria diversas chances, mas o aproveitamento foi de apenas um gol. O adversário também criou bastante, finalizou bastante e, mais uma vez, Marcelo Carné foi um dos destaques da partida. O Lucas Barcelos, o atacante que joga pelo lado do campo, também fez um grande jogo. Foi dele a assistência para o gol do Marco Túlio. Mas de sorte é que o CSA, devido ao ranking da CBF, jogava por dois resultados. A gente falava isso ontem. O CSA jogava pela vitória ou pelo empate. E veio o empate, o CSA confirma a classificação, recebe R$750 mil a mais nas suas contas e agora aguarda o jogo entre Trem do Amapá e Paysandu para conhecer o seu adversário da próxima fase da competição. Trem e Paysandu. Trem e Paysandu. E o amigão já disse, nunca trabalhei num jogo do Trem. 30 anos de profissão, quem sabe a primeira vez Trem e CSA. Muito bem, mas ainda tem um jogo, ainda vai rolar um jogo. Ainda vai jogar. A gente não conseguiu os gols, né? A Record lá da Bahia não fez esse jogo, mas a gente tem algumas fotos da assessoria do CSA na comemoração do gol do CSA, porque o CSA abriu o placar, né, Marlon? Abriu o placar com o Marco Túlio, fez o gol, olha ele comemorando aí. Né? Um belíssimo gol, diga-se de passagem, Edson Moura. Colocou a bola lá, espantando a coruja. Parecia que ia se desenhar uma vitória, daquilo que o CSA apresentava na partida. Você vai falar daqui a pouco. Mas o time do Atlético de Alagoinhas conseguiu envolver o CSA, empatou a partida ainda no primeiro tempo e no segundo tempo ficou aquele ataque de um lado, ataque do outro, mas o CSA com chances mais claras de fazer o segundo, levar o segundo. Porém, desperdiçou duas chances claras e viu o Atlético de Alagoinhas aos 40 minutos com o Gerry duelar com o goleiro do CSA e o Marcelo Carné salvar o que poderia ser o gol da classificação do time baiano. Vamos ver a análise que você preparou pra gente desse jogo? Como é que se comportou o CSA nessa partida? Fala pra gente, Marlon. O Moza mudou muito? Como é que ele veio com aquela modelação da linha de 5. A gente vai mostrar isso aqui, que são jogadores na linha de 5. Não é a primeira, essa já é a segunda. Volta aí. Volta para a primeira para que a gente possa... Talvez tinha ficado na ordem. Pode passar. Passa para a próxima, pra gente ver. Essa, a outra. A outra, muito bem. Isso, olha só. A equipe do CSA em linha de 5, mas essas setas em amarelo mostra a postura da equipe do Atlético de Alagoinhas, que envolveu o CSA. Ele fez praticamente um losango no corredor central. E aí criava superioridade contra o CSA. E com um detalhe, com toques de primeira, Edson Moura. Ninguém dava mais que 2 toques. Nesse momento de construção para atacar, era um toque só. E assim envolvia o CSA. E aí o Moza viu que com a linha de 5, ele faz a linha de 5 para principalmente não ter esse lateral, a lateralização do jogo do adversário. Como o adversário centralizava o jogo, a linha de 5 não ficava inteligente. Então coloca aquela primeira imagem que a gente vai mostrar o que é que ele fez. Aí ele faz um triângulo no corredor central, ele preenche com 3. E aí o time do CSA fica mais compacto, deixa de sofrer tantos sustos. E o adversário não consegue mais ter a superioridade. Ele não consegue mais fazer 3 contra 2, ficava 3 contra 3. E aí o time do CSA equilibrou as ações e no segundo tempo, você vê que lá atrás o tracejado amarelo mostra a linha de 4 e não linha de 5. Cedric, Wellington, Erley e Hernandes. É uma linha de 4, não é mais linha de 5. E aí, quando ele substituiu, quando o time baixava a intensidade, aí esse círculo em preto são as substituições. Ele colocou Oswaldo, Ian Rolim, Dalberto, Didira e Igor. O time ficou mais competitivo, mais rápido, mais intenso e desperdiçou com Dalberto e com Didira a chance de fazer o segundo gol. Mas no finalzinho o Marcelo Carné salvou, que poderia ser o gol do Gerry, atacante da equipe do Atlético de Alagoinhas. Foi um jogo muito bom de se trabalhar. Naquele horário de 21h30, você visualizava um jogo com alternâncias de melhor momento na partida, finalizações, mas o que importa é que o futebol de Alagoas conseguiu a classificação, diferente
do Asa, que jogou mais cedo. É verdade. Só para a gente concluir a análise do CSA, a gente tem um trechinho da sonora do técnico Mozart Santos depois do jogo. Ele, inclusive, ressaltando também aquilo que a gente comentava ontem, né? Que o Atlético de Alagoinhas é o atual campeão baiano. Então, assim, não ia ser fácil só porque não era um nome como Bahia e Vitória, né, Marlon? Vamos ver o que é que o Mozart falou. Eles têm uma boa equipe, eles são os atuais campeões baianos e nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. Eles montaram um losango no meio do campo, eles acabaram tendo superioridade, faziam triangulações de primeira e aí em alguns momentos eles nos envolveram. Com relação ao segundo tempo, nós não matamos o jogo, nós tivemos inúmeras chances de matar o jogo e aí o que aconteceu? Eles não voltavam praticamente, eles ficavam com 4, 5, às vezes até 6 jogadores na frente e nós tivemos a chance de matar o jogo e daí o que acontecia? Além de nós não matarmos o jogo, nós concedimos um contra-ataque e o desenho dos últimos 20, 25 minutos foi isso, mas nós sabíamos que ia ser difícil, os jogadores mais uma vez estão de parabéns, pessoal, tem que entender que nós já fizemos acho que o 11º jogo aí num período curtíssimo de tempo, então questão de ver o copo meio cheio, meio vazio, eu costumo sempre ver ele meio cheio e tem que exaltar o que os jogadores fizeram, não era simples vir aqui, o Bahia perdeu aqui recentemente, então nós temos que comemorar a classificação, corrigir o que tiver para corrigir como em qualquer jogo, porém exaltar a classificação porque foi conquistado o objetivo. Pois é, ele também falou na entrevista, Marlon, que quase não está tendo tempo para treinar, né? Então, assim, para você consertar erros só com base no vídeo é mais difícil, né? Antes da bola rolar, a gente traduzia isso aqui. Era um Atlético de Alagoinhas, 4 jogos sem saber o que é vitória, e ontem foi o 5º, e o CSA, 7 jogos sem saber o que era derrota. O CSA vinha atropelando todo mundo, o Náutico com um time alternativo. Fez um primeiro clássico com o CRB muito bem. É um time mais pronto, e ontem faltou acabamento. Eu não vi todas essas falhas. Houve a falha do gol da equipe do Atlético de Alagoinhas, mas foi um CSA que competiu. Ele falou de meio copo, meio cheio, meio vazio, que está cheio mesmo é o cofre do CSA com a classificação à próxima fase. O Pix veio. Lógico, e quando acontece, quando o resultado e tem uma possibilidade de ter perdido, sempre vem essa questão de que não está treinando. Que não está treinando, veio o empate. Mas quando venceu o Náutico e descansou todo mundo, não tinha essa questão de treinamento. Então isso ainda é uma das coisas que precisa ser vencidas no futebol. Sempre tem uma desculpa pronta. Acho que o CSA enfrentou uma equipe que jogava um jogo da vida, mas não foi essa questão de treinamento, porque isso é um problema do futebol do Brasil. Mas o CSA, que importa, como ele disse no final da entrevista, classificou, comemora torcedor, cofre cheio para investir, para trazer mais reforços e qualificar o CSA para a temporada. Muito bem, Marlon. Quem infelizmente não conseguiu, né, ter o Pix foi o Asa. Jogando em casa, perdeu para o Cuiabá. A gente tem inclusive os gols. Vamos colocar aqui na tela. 2-0, né, Marlon? A gente está vendo as imagens aí. Pênalti logo no início do jogo, a batida lá no cantinho, o Elton, jogador que foi pretendido pelo CRB. E aí, na segunda etapa, João Lucas vai no fundo, cruza e Rodriguinhos, ex-Corinthians, Cruzeiro, Bahia, veste a camisa 10 do Dourado, só se cabeceou ali na cabeça, nem sem chance de defesa e saiu comemorando. O Deola não teve como fazer a defesa. Mas assim, esse Asa, é lógico que a gente está lembrado do Asa, de outras fases, enfim, a gente torce para que volte a acontecer, mas o Asa que jogou ontem, o que está jogando o Campeonato Alagoano, precisa melhorar tanto assim, porque mudou de técnico recentemente também, né, Marcos? A saída do Celso Teixeira trouxe sim uma diferença, o time começou a não vencer. Mas é um time que competiu. Ele não enfrentou qualquer adversário, Edson Moura. É um time que tem Paulão, tem Walter, que era há pouco tempo, disputava com o Cássio, era reserva do Cássio, mas jogava, alternava e jogando num Corinthians. Hoje é o titular da equipe do Cuiabá, que tem Everton, ex-Flamengo, ex-Grêmio, o próprio Rodriguinho que fez o gol. Enfim, na Série A. É um time de Série A, é um time de um investimento que passa dos 2 milhões de reais, enquanto o Asa não passa de 300. Então, essa é a diferença. 300 mil, exatamente. Essa é a diferença que, na hora da qualificação do jogar, a competitividade, a valência de conhecer o gramado não foi suficiente para surpreender uma grande equipe favorita e que confirmou a classificação. Pois é, o Asa se prepara agora para a retomada do Campeonato Alagoano. E por falar em Campeonato Alagoano, tem jogo hoje, né? O Jaciobá vai enfrentar o CRB já, transmissão da Pajuçara FM, né? Exatamente. Já a bola vai rolar em Arapiraca. O Jaciobá é o clube que não tem sede,
é de Pão de Açúcar, mas não tem sede em Pão de Açúcar, não conseguiu ainda aprontar o seu estádio para o que o povo... 3 times jogando em Arapiraca. É o Cruzeiro, o Asa e o Jaciobá. Só o Coraci para abraçar todo mundo. Então, torcida única lá, só os torcedores do Jaciobá vai enfrentar o CRB. O Jaciobá, que nos 2 últimos jogos na Copa Alagoas venceu o CSE, venceu o Murici, mas no Campeonato Alagoano não sabe o que é pontuar. E vai enfrentar um CRB alternativo e vai de caranguejo no ataque para tentar, com a sua pata firme, fazer o gol. Vamos ver aqui como é que está a classificação. Tanto tempo que a gente fala em Campeonato Alagoano que a gente não se lembra da classificação. Porque teve muita rodada da Copa do Nordeste. Olha só, essa ainda é a 4ª rodada, o complemento da 4ª rodada. Paramos, né, com o CSA na liderança com 9 pontos, o Asa em segundo com 7, Murici em terceiro com 7, Cruzeiro com 6, CSE com 4, CRB na 6ª posição com 4, Aliança na 7ª com 2 e o Jaciobá na última posição, né? Até então só tinha levado goleada com nenhum ponto na classificação. Lógico que CRB e CSA ainda tem jogos a acontecer, mas preocupa essa posição do CRB em sexto aí, Marlon? Não é uma posição que a gente esperava, mas foi os tropeços que o CRB aconteceu e aí ele vai precisar vencer hoje. Vencer o Jaciobá é voltar a essa zona de classificação. Vai empatar com Asa e Murici. A rodada só finaliza no sábado, tem a rodada, valendo a liderança. Aqui. CSA e Asa a gente tem a rodada aqui, inclusive com os 2 jogos, pode continuar aí. A gente tem os 2 jogos que já foram realizados essa rodada e os 2 jogos que ainda vão ser realizados. Nessa rodada, na abertura do dia 12, dia 12, hoje é 24, então assim, 12 dias, né, pra gente continuar a rodada. O Murici tinha vencido o CSE por 1-0 e o Aliança tinha perdido para o Cruzeiro por 1-0, né? Hoje a gente tem Jaciobá e CRB e no dia 26, ou seja, sábado de carnaval. Sábado de carnaval, às 17 horas, CSA. vale a liderança do Campeonato Alagoano. CSA com 100% de aproveitamento, com 9 pontos. O Asa vem logo atrás com 7. Vai ser um duelo muito interessante. O Asa, que estreou ontem, o Renatinho Portugal, seu treinador, e agora volta as atenções para o Campeonato Alagoano e para a Copa Alagoas. A Copa Alagoas credencia o Asa. Se ele for o 3º colocado do Campeonato Estadual, já garantia a vaga direta à Copa do Brasil, que lhe deu essa condição de enfrentar um time de Série A, de arrecadar. Então o Asa está no caminho certo, está competindo. Quem sabe agora é a prova dos 9. Júnior Viçosa e os demais atletas do Asa enfrentam o CSA vindo de classificação e com 100% de aproveitamento no estadual. Hoje, a partir daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, né? Jaciobá e CRB, transmissão no YouTube também. No YouTube, no radinho, na internet, onde você quiser. Você tem o PFC levando a informação de qualidade e a emoção que só o amigão da galera traduz. Legal. Marlon, eu queria só que você continuasse aqui para a gente falar de uma situação que a gente, inclusive, está acompanhando, uma situação mundial, né? A gente vai ver agora que um grupo de jogadores brasileiros que atua no futebol da Ucrânia se uniu para pedir ajuda ao governo federal do Brasil. Isto porque começou hoje, né, aquela guerra lá entre Rússia e Ucrânia e os atletas e suas famílias estão isolados no hotel, impedidos de retornar ao Brasil. E entre esses jogadores está o alagoano Pedrinho, que já jogou inclusive no Corinthians. Os jogadores e seus familiares divulgaram um vídeo com um pedido de ajuda. Vamos ver. Fala galera, aqui estamos todos reunidos aqui, jogadores do Dinamo, do Shakhtar, com as nossas famílias, e a gente está hospedado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. E espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e a gente está se sentindo um pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, a não ser as do Brasil, e a gente pede um apelo para vocês, até por causa das crianças. Cada um saiu da sua casa correndo para ver o hotel, cada um uma peça de roupa. Não sabemos se vai ter comida, como que vai ser, então a gente queria muito pedir ajuda para tentar resolver a situação.
Pois é, uma situação muito triste, né, Marlon? E a gente tem a fala do Pedrinho, que inclusive mandou um vídeo para o TNH1, explicando a situação, relatando essa situação. O alagoano Pedro Vitor Delmino da Silva, de 23 anos, já jogou no Corinthians aqui no Brasil, é alagoano e conversou com exclusividade com o TNH1 na manhã de hoje. E admitiu, de fato, estar com medo do que pode acontecer nesse conflito, que já começou, inclusive, entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos acompanhar. Fala, rapaziada, passando aqui para atualizar sobre as informações do que está acontecendo aqui. Estamos no hotel, no Ópera, em uma sala, todos reunidos, famílias, amigos, então estamos esperando algo que o governo possa fazer para nos retirar daqui. Claro, é muito tenso, estamos com bastante medo daquilo que pode acontecer, mas tentamos ficar tranquilo, acalmar nossas famílias, porque Deus, se Deus quiser, Deus vai ter um plano para nos tirar dessa aí. Então, esse apelo que eu faço aí para os governadores do Brasil, todo mundo, toda a embaixada aí, para que possa tirar nós daqui o quanto antes, porque é uma situação muito complicada, muito delicada, onde a gente não tem muito o que fazer, a não ser esperar o que tem para acontecer. Então, acredito que esse é o nosso momento que a gente se encontra hoje, aqui em uma sala, todos reunidos, esperando que algo seja feito por nós. Então, esse é o apelo que eu faço, para pedir ajuda a todos vocês que têm contato, para que isso possa ser feito o quanto antes e o mais rápido possível. Pois é, Marlon, é aquela questão do sonho, né? Você sai do Brasil, vai para o futebol europeu, imagina que vai estar seguro lá também, aí surge uma guerra e tirando você de casa, né? Com criança, com tudo, é uma situação bem delicada, né? Bem delicada, situação que a gente não gosta de comentar no futebol, que é alegria, que é emoção. Mas o Pedrinho, produto do futebol de Alagoas, começou ali no CSA, na base do CSA, foi para o Corinthians, estava no Benfica e foi contratado lá pela equipe da Ucrânia, né? Então, Shakhtar Donetsk. Então, ele está lá jogando e ali estavam todos os brasileiros que jogam... do adversário. Dos amigos, os brasileiros se reuniram num hotel. Mas a gente só tem aqui que rogar a Deus para que isso possa rapidamente ser resolvido e que o Pedrinho possa tranquilizar aos alagoanos e principalmente aos seus familiares. Pois é, o governo do Brasil diz que vai fazer o possível para retirar não só os jogadores, mas também outros brasileiros que estejam lá, mas até agora o Itamaraty diz que não tem um plano para retirar esses brasileiros de lá. Mas imagina, você está num local onde começou uma guerra, se não é o seu país, né, Marlon? E o que você quer, tudo que você quer é estar no seu país e em casa. Vamos torcer que isso seja resolvido. Feito rapidamente. Nós estamos fazendo a nossa parte, divulgando e conclamando as autoridades que possam resolver o quanto antes. Obrigado, Marlon, pelas suas participações. E daqui a pouquinho... Daqui a pouco... Começa com 8 horas. Clica lá. Hoje não dá pra gente colocar ao vivo aqui. Só 8 horas. 8 horas. Valeu. Marlon Araújo, o futebol aqui no seu Cidade Alerta Alagoas. Amanhã a gente mostra exatamente como é que foi esse jogo entre CRB e Jaciobá. Jogo válido pelo campeonato alagoano.